Os caras pintadas, diretas já. Diretas Já foi um movimento político democrático com grande participação popular que ocorreu no ano de 1984. Esse movimento era favorável e apoiava a emenda do deputado Dante de Oliveira, que estabeleceria as eleições diretas para presidente da República no Brasil. O objetivo do movimento Diretas Já era devolver ao povo brasileiro o direito de eleger diretamente o presidente da República, direito que havia sido retirado pelo regime militar em 1965. Mais de 1.500.000 pessoas se reuniram para declarar apoio ao movimento. Apesar do estridente grito das ruas, a proposta de emenda constitucional foi rejeitada pela Câmara dos Deputados no dia 25 de abril de 1984. Ainda que não aprovada por um Congresso ameaçado, as manifestações tornaram evidentes que o regime militar não tinha mais sustentação. Naquele ano mesmo, Tancredo Neves foi eleito indiretamente pelo Congresso, marcado institucionalmente. O Brasil havia readquirido a liberdade e a democracia voltou a ser implantada. Os Cara Pintada foi o nome pelo qual ficou conhecido o movimento estudantil brasileiro realizado ao decorrer do ano de 1992, que teve como principal objetivo o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. Para entender o fenômeno dos caras pintadas, é importante analisar o contexto no qual está inserido. O Brasil tinha recentemente realizado eleições diretas para presidente em 1989, garantia que havia sido tomada ao cidadão brasileiro pelo regime militar, sendo que a última participação do povo ocorreu em 1960. Tal fato era constantemente lembrado pelos meios de comunicação da época, enfatizando a importância da participação popular na vida política brasileira. O movimento contra Fernando Collor de Mello, o primeiro presidente eleito após o regime militar, foi chamado Caras Pintadas, que consistiu em multidões de jovens adolescentes, em sua maioria, que saíram às ruas de todo o país com os rostos pintados. Collor inicialmente causou indignação com a maioria da população devido ao seu plano econômico, o Plano Collor de combate à inflação, que implicou no congelamento dos depósitos e poupanças dos cidadãos brasileiros acima de 50 mil cruzeiros. Entretanto, não foi isso o estopim que desencadeou o movimento dos Caras Pintados, e sim a acusação de corrupção. As origens do movimento remontam ao final da década de 80 e início da década de 90, época em que os estudantes brasileiros, representados pela União Nacional dos Estudantes e pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, tiveram grande protagonismo nas lutas sociais do país. No dia 29 de dezembro de 1992, Collor renunciou do cargo para preservar os direitos políticos.